Publica Play, sintoniza aí. Conteúdo forte pra interagir. Conhecimento em todo lugar. Publica Play, é só apertar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Publica Play. Nós teremos diversas entrevistas e vai ser muito bacana, com empresários, figuras públicas, líderes. E hoje eu estou aqui com o Carlos Felski. É isso, Carlos? É isso, Carlos Felski, né? Felski. É difícil esse nome, né? Isso é polonês. É difícil. E ó, eu vou falar já de antemão que eu tenho um pouco da língua presa, tá? Tá tranquilo. Então, às vezes, eu tenho... Tá tudo certo. Então, vamos lá. O Carlos, ele é mentor, treinador e palestrante. A sua especialidade é liderança e produtividade, né, Carlos? Mais de 23 anos em todo o Brasil e no exterior. Que legal, né? É Faz isso? tempo, é isso. Faz um pouquinho de tempo, Faz hein? tempo. Legal. Natural de Blumenau, Santa Santa e Bela Catarina. É isso aí. Atualmente está em São Paulo, né? Iniciando um programa de treinamento para a indústria em Vargem Grande Paulista. É uma indústria querida. Grande. 70 anos de existência. Imagina, gente, 70 tempo, né? anos, é muito tempo. Né? Uma das maiores da América Latina. Fabricante de tecidos para decoração, tapetes e persianas. É a famosa J. Serrano, Olha só, né? Que emprega milhares de pessoas ali na região. Maravilha. Me conta um pouco. Primeiro, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz, né, de você estar estreando aqui com a gente, né, nosso primeiro episódio. Que legal. E eu quero saber Que honra. Que honra. E eu quero saber, me conta um pouco desse treinamento na J. Serrano Textil. Maravilha. Antes de dizer, né, que você está Claro. feliz, imagina quanto eu estou feliz. Feliz e honrado, né, pelo convite de estar aqui na estreia do teu podcast, do Publica Play. E falando então da Serrano, para mim foi uma honra muito grande também ter recebido o convite para vir aqui para Vargem Grande Paulista para treinar os líderes ali da J. Serrano, um projeto bem robusto, né? Sim. Então é um trabalho que a J. Serrano está voltada aí para desenvolvimento dos líderes, para uma mudança de cultura, de gestão. A J. Serrano está investindo pesado, muito forte nessa parte humana. Então, nesse programa aí, está sendo muito bacana. Que maravilha. E me conta um pouco, quantas pessoas são, né, nesse grupo? Porque a parte da humanização, ela é muito importante, né, certeza, Carlos? com Inclusive dos líderes, porque eles repassam isso internamente Sim, na empresa. eles são os protagonistas de um movimento de mudança. Sim. E a J. Serrano é um projeto muito robusto, porque ela resolveu investir em 140 líderes. Então o projeto é grande. gente. Eu estou aqui desde domingo. Segunda-feira fizemos reuniões de integração com a diretoria e começamos a primeira turma do curso na terça, quase 40 alunos. Quarta também, quase 40. Quinta, hoje mais uma turma, e amanhã a gente encerra a quarta turma para poder contemplar todos na sala. E para minha incrível surpresa, mais pessoas da empresa estão interessadas em fazer pela repercussão positiva, né? Fiquei muito feliz. E está para surgir aí uma quinta turma. Então é muita gente, né, envolvida nesse projeto, que é justamente o que é? É o nome do programa, chama Liderança Consciente. Legal. Trazer mais consciência para o líder, o lado realmente humano, onde ele olha primeiro para dentro de si e cria essa empatia com o liderado dele. Na medida que eu olho para dentro de mim e olho esse meu lado humano, eu olho o lado humano do meu liderado e a gente se conecta. Perfeito. E com certeza vai ter um retorno muito grande, né, para a empresa certeza. e para o próprio líder, né? Com Porque certeza. essa questão da humanização, ela é muito importante, né? Reflete demais, né, na produtividade. Com certeza. Enfim. E agora me conta um pouco, qual é o maior patrimônio do líder? Bom, essa pergunta ela é muito interessante, Cíntia, porque muita gente começa a pensar aí, o patrimônio do líder é a equipe, né? É tanta coisa que, né, eu escuto ao longo da minha carreira, quando eu pergunto isso numa roda de palestras, com um grupo de empresários, e aí eu entro com a resposta que eu busquei ao longo de muito tempo, muita reflexão. E as pessoas depois até viram para trás e falam, poxa, não tinha pensado isso. E é verdade. O maior patrimônio de um líder, claro que a equipe é importante, a família é importante, mas o maior é a lucidez. Falei. Se perder a lucidez, perde tudo. E não é nem ser um líder, é um ser humano. Um ser humano sem lucidez, ele perde absolutamente tudo. Imagina se ele for um líder. Ele perde o discernimento, perde a capacidade de discernir. E aí ele perde tudo, tudo vai de água abaixo. Então, manter a sua lucidez, né, é o seu maior patrimônio. Porque ele estando lúcido, ele consegue discernir, tomar as melhores decisões. Então, o maior patrimônio do líder é a sua lucidez.
Maravilha. Isso a gente já está aprendendo bastante, né? Agora me conta um pouco sobre a sua mentoria. Ela funciona individual, em grupo, online? Porque assim, hoje a gente entende que existem diversas ferramentas, né? Para nos apoiar, inclusive à distância. Você é de Santa Catarina. Sim, sim. Né? Me conta um pouco, como que funciona a sua mentoria? É online, presencial, em grupo? Como que funciona? Eu sou muito adaptativo, né? Certo. À realidade. Tipo, aqui é um exemplo. Um curso de liderança desse para 140 líderes, com muitas dinâmicas, você tem uma ideia. Começa às 8 da manhã, vai até quase 5 da tarde. E é muito. O que eu escuto das pessoas, eu vim para cá, achei que o tempo ia demorar para passar, ia ficar 8 horas em aula contigo, o tempo voou. Deu o final da tarde, o pessoal já acabou. Né? Porque é muito dinâmico, é muito de sentir. Isso é um estilo. Né? Agora, a pessoa quer uma mentoria individual, ou até mesmo quer um grupo online, né? A gente faz online. É outra tocada, é diferente. Né? Meu trabalho é muito híbrido, como eu falei. Então, depende da necessidade da pessoa, depende do porte da empresa. Dá para fazer presencial e online, dá para fazer só online, dá para fazer só presencial. O que está em jogo? O resultado que a pessoa quer. Né? E eu analiso muito isso. E eu vejo, se a gente realmente vai ter resultado online, o individual eu faço muito online. Se vai impactar, né? Se vai impactar. Você vai ter o retorno que você precisa. O que a pessoa quer? Onde é que ela quer chegar com aquilo ali? Quanto ela tem para investir? Muitas vezes ela tem um recurso mais limitado, ela quer um trabalho especificamente que eu vou conseguir atender a demanda dela no online. O que eu não faço? Abraçar uma causa que eu sei que não vai dar certo simplesmente por fechar porque eu vou ganhar dinheiro. Se eu vejo que a pessoa quer online, mas não vai dar certo, porque o nível de profundidade que ela quer necessita do presencial, eu vou abrir o jogo, isso aqui não vai dar certo. Agora, se eu vejo que tudo que ela me pede, eu vou conseguir atender a expectativa dela, como eu consigo em muitos casos, na grande maioria dos casos, o online vai funcionar, a pessoa pode estar no Tocantins, em Belém do Pará, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, eu vou atender online. Se for um grupo, também dá para fazer online. Mas se a empresa achar que o negócio é muito mais complexo, que é o meu trabalho presencial, a gente faz presencial. Mas tete a tete, né? Mas tudo vai depender do qual resultado se quer. E aí eu vou avaliar isso, vou falar para o cliente, vou jogar aberto para ele, mas dá para fazer de vários modos. Perfeito. Ô, Carlos, a gente identifica, assim, nas redes sociais que tem alguns comentários, né? Que as pessoas não querem mais, assim, ser líderes. Isso verdade. procede? Verdade. Por que as pessoas não querem mais, assim, ser líderes? Cuidar dos departamentos, dos setores? O que você acha? Me explica um pouco. Tem algumas razões, né? Uma delas é que tem muita gurizada nova aí que não quer responsabilidade. Né? Porque hoje no curso eu falei para eles, né? Eu falo muito no início do projeto. Esse projeto da Serrano, ele vai até o final do ano. São 6 encontros, é muito robusto. Uhum. A palavra líder ela é muito bonita, né? Até falar pessoal aqui dos bastidores aqui, né? Da gravação do podcast. É muito bonito líder. Mas na verdade essa palavra, com a sonoridade bonita que tem, eu troco ela. Uma palavra que eu acho, na minha opinião, que deveria ser a mais aplicável, que é responsável. Sim. O líder Nossa, é responsável falou tudo. por. O que é responsabilidade? É responder por. Então o líder responde. E a gurizada mais nova não quer responsabilidade. E comprometimento. O cara que é responsável, ele é comprometido pelo resultado. Então, a gurizada mais nova não quer essa responsabilidade. Não. Tá tudo bem. Outra coisa, tá muito difícil lidar com gente, Cindy. Como é que eu vou lidar? Eu não consigo lidar nem comigo mesmo, cara. Como é que eu vou lidar com o outro? Mas aí entra os cursos de preparação, que é muito legal. O meu trabalho é fazer com que as pessoas se apaixonem por liderança. Por quê? A gente se apaixonando por liderança, eu começo a melhorar a minha vida. Eu começo a colher os resultados na minha própria vida, como um todo. Não é só para fazer tapete melhor, tecido melhor, costurar melhor, sei lá, trabalhar em engenharia melhor, não importa o ramo. Eu começo a me tornar um ser humano melhor. Com base nisso, eu começo a influenciar outras pessoas, que é da minha casa. É minha própria esposa, meu próprio filho, meus próprios amigos. Ao acordar, você já levanta diferente, né? Muda tudo. E aí eu vou para a fábrica trabalhar, eu começo a incentivar. Então, liderança é se apaixonar por ser um ser humano melhor, dar o exemplo para que o outro me siga, como um exemplo de superação. Então, é muito legal. Então, eu mudo um pouco esse conceito de liderança e muita gente está se reapaixonando por liderança, porque liderança é importante. Muito. Nós precisamos de mais pessoas entusiasmadas, apaixonadas por lideranças, comprometidas. Então, esse é o grande papel que eu faço nas minhas mentorias, nos cursos. Pessoas que não querem mais ser líderes, voltar a querer, destrava, se apaixona em ser uma pessoa melhor. Maravilha, muito bom. E assim, conta pra nós algum caso, né,
que aconteceu de pessoas que tinham dificuldade ou que não queria mais ser líder, e aí você, que virou referência dentro da tua empresa, da tua história aí como palestrante? Tem tantos, assim, ó. Quanto tempo tem aí de podcast, né? 2, 3 horas, né? A gente vai começar. Mas vou contar vários exemplos rápidos, né? Eu atendo pessoas com mais idade e atendo pessoas muito novas, pessoas que estão começando, né? Eu tenho vários tipos de perfil de aluno. Tem uma aluna minha, RH de uma empresa, que estava num cenário muito até complexo para a pouca idade que tinha. Com 20 e poucos anos, controlava uma empresa, um RH com 500 colaboradores. Nossa, muita gente. Uma pessoa de 22 anos de idade... Grande responsabilidade. É diretora de RH, de uma empresa com 500 funcionários. Eu comecei a fazer mentoria. Então, a folha de pagamento era um caos, né? Porque não tinha aquela visão, aquela maturidade, aquele centramento para lidar com isso. Comecei a fazer mentoria, né? O nome dela é Eduarda Zanfonato. E ela começou a entender que, peraí, calma, respira, é só uma folha de pagamento, acontece todo mês. Então eu vou ter calma, vou respirar. O simples fato de respirar, vai lá fora, toma uma água, toma um café, volta, dá teus 3 minutos para te recompor, as coisas vão fluir. E depois, com o tempo, ela fazia aquilo de letra. Tinha discussões para fazer, tinha que ir no sindicato. Aceitou a demanda. Aceitou a demanda. Acabou, é isso tinha que eu vou fazer. Responder pela empresa, né, juridicamente, ia lá, fazia tudo. Por quê? Existe um problema, esse problema tem que ter uma solução, vamos achar qual é o fato. Manter a lucidez, manter o centramento, ouvir as partes envolvidas. Todo bom líder tem que ser um bom ouvinte, ouvir todos os envolvidos com imparcialidade. E é uma menina nova, hoje, com 20, acho que está com 25 anos, headhunter, trabalha numa empresa de recrutamento de seleção, dá palestra, já faz mentoria. Eu falo isso com orgulho, porque eu tenho a Margarete Tomelin, que é uma menina que era costureira. Nossa. Ela costurava numa facção. E hoje ela é palestrante, hoje ela dá palestras, é mentora, né? E por aí vai, coleciono casos de pessoas que entraram nesse processo e reascenderam, né, para a vida. Buscaram não só uma postura de líder melhor, mas de um ser humano melhor. Foi em busca da orientação de um profissional, que é você, né? Então você consegue tirar essas travas, né, do profissional. Isso. Perfeito. E quais são os principais desafios de um líder? São tantos, mais 2 horas de podcast. Aqui não dá para eu responder tão demorado assim, né? Os principais. O principal é, primeiro, saber lidar com si próprio, lidar com as suas próprias nuances, né? Apertar seus próprios parafusos, né? Cuidar da sua saúde mental, de novo, da sua lucidez. É um grande desafio. Por isso que é muito importante o líder fazer terapia. Procurar terapia não é sinônimo de fraqueza, é de força. Buscar ajuda, né? Ajuda emocional, buscar um curso, um mentor, para que ajude a orientar. Então, o primeiro desafio é esse, é olhar para dentro de si. Segundo desafio do líder, saber lidar com pessoas. A gente acha que a gente conhece o outro, mas aí, de novo, quando a gente vai para um curso, vai para um treinamento, a gente começa a entender que as pessoas são diferentes, elas têm modelos mentais diferentes, há conflitos de geração, de comportamentos, de geração. E eu preciso saber equalizar isso. Eu preciso saber equalizar numa equipe o mais velho que tem o seu mérito, o mais novo que tem o seu mérito, as minhas próprias nuances. Então, esse equilíbrio, manter esse equilíbrio. Sem humildade, esquece. Com certeza. Sem humildade, esquece. Tá muito líder que empina o nariz e não tem empatia e se acha meio dono da verdade. Então, o grande desafio do líder hoje, em resumo, é saber lidar com gente e começa por si. Começa a saber lidar com a sua gente, com o seu interior. Perfeito, maravilhoso. Se uma pessoa quiser se preparar para um cargo de líder, certo. A mentoria online, ela funciona? Muito. Ela ajuda? Muito. De que modo que você consegue, assim, tratar esse profissional? Muito. Até respondendo a tua pergunta, tem uma coisa ali interessante sobre critério para me contratar. Isso não é pegadinha, não é papo para vender o programa. Eu faço realmente um passo a passo, tem uma esteira. Rapidinho, Carlos. Eu estou perguntando sobre a mentoria online porque hoje, diante de tanta correria, né, que a gente tem no dia a dia, tem muitos profissionais que eles querem ter essa oportunidade de ter um mentor como você. Sim, sim. Mas, diante de tanta coisa, às vezes o físico não rola, né? Então, essa questão do digital tá, né, ajudando o profissional... É muito rápido, né? Eu estou mentorando uma empresa em Joinville, eu estou em Blumenau, a mentoria, né, para uma facção, uma empresa têxtil, a facção Rainha. Lá eu tenho 3 pessoas fazendo mentoria empresarial, né?
a Nilceia, a Pamela e o Júnior, eles entram cada um da sua casa, né? E entram online comigo, a gente faz a mentoria e funciona muito. Muito. Mas por quê? Volto lá à explicação do critério para fazer mentoria comigo. Não é chegar, entrar em contato, pegar meu site, pegar meu WhatsApp e fazer o Pix. Não, eu te paguei, agora vamos. Não, pera um pouquinho. Antes de me pagar e a gente fechar qualquer negócio, deixa eu te conhecer. Perfeito. Deixa eu entender a tua história, deixa eu ver o que você quer. Eu invisto tempo, sem cobrar nada. Eu não cobro nada. Por quê? Porque é a minha credibilidade que está em jogo. Eu preciso ver onde é que eu estou pisando. Aí eu dou umas tarefas para a pessoa fazer. Não cobrei nada, não fechamos nada. Estamos nos conhecendo, ela vai me conhecer, eu vou conhecer ela. E se ela... Uma tarefa básica, né? Eu mando contato de 10 mentorados meus que já passaram pela mentoria. 10. É 10, não é nem 9, não é 11. E eu mando para a pessoa. E quer ver a pegadinha? Passa um tempo, uma semana, e aí falou com o pessoal, não deu tempo, tô na correria. Já entendi. As tarefas eu já sei que ela vai dar um migué. Na segunda semana, conseguiu falar, falei, falou com todo mundo, falei, e aí, não, o pessoal gostou, deixa eu fazer o Pix. Tá bom. Vou pros 10. E aí, fulano, beleza? Beleza. São tudo amigo meu. Sim. E aí, fulano entrou em contato contigo? Não entrou. Não entrou. Aí entrou em contato com 3 só, 4 dos 10. Aí eu falo pra pessoa, fulano, você entrou em contato com os 10 mesmo? Eu entrei. Tá, e quero fazer, tô ansioso, o pessoal falou muito bem de ti. O fulano e o ciclano falou, né? Sim, eles falaram. Agora, esses não falaram, né? Você não entrou em contato, né? Pois é, eu já confiei nos 4, não sei dos 10, mas sinto muito de te dizer, a gente não vai fazer mentoria. Não, mas por quê? Porque você não fez a tarefa, cara. Como é que eu vou confiar em você? Nossa, eu passei perfeito. 10. Você falou porque é 4 e você mentiu pra mim. Você vai mentir das tarefas, você vai mentir das coisas, você vai me dar migué. Lá na frente não vai dar resultado, você vai dizer que a culpa é minha. Então, vamos parar por aqui, vamos ficar amigo. A pessoa fica igual um extintor, assim, vermelha, braba. Não sei o quê, não gostei. Eu falei, desculpa. Eu sou muito sincero. E aí, a pessoa que falou com os 10... Realmente, eu sei que eu não vou ter problema. Eu vou dar tarefa, a pessoa vai fazer. Vai cumprir. E eu vou poder confiar nela. Então, esse é o processo. Quem está vendo agora já sabe, né? Quer entrar em contato comigo, tem tarefa. Por quê? É um jogo de confiança. Eu tô online. A pessoa tá lá na caixa prego. Ela vai contar uma coisa para mim, eu vou acreditar. Mas eu preciso saber se ela tá falando a verdade. Porque não sou eu que vou mudar a vida da pessoa. É ela. É verdade. Eu só vou extrair o que está dentro dela. Se tem coisa boa, eu vou tirar coisa boa. Mas no começo eu já pego mentira, o que eu vou tirar de bom aí dentro? É complicado, é mais difícil. Então eu prefiro não fazer. Perfeito, maravilha. E assim, uma das perguntas, né, que tá aqui pra gente. Será que vale a pena uma pessoa querer ser líder atualmente? Muito. Eu sou apaixonado por liderança, né? Imagina, é claro que vale, porque você vai ser um ser humano melhor. O que acontece? Quer ver uma coisa? Você que é mulher, você que é homem, você vai dormir melhor. Dormir, de verdade. Porque você vai aprender a equilibrar. Chegou a hora de dormir, você vai dormir. Você vai saber separar as coisas. Tem líder que não dorme, fica olhando pro teto, fica nervoso. Cara, hora de dormir, você vai dormir bem, você vai acordar bem, você vai comer melhor, melhora a pele, melhora o intestino, melhora relacionamento conjugal, melhora com o filho, porque as coisas ficam em caixas, você se torna um ser humano melhor, aquela pessoa que as pessoas passam a querer estar perto, você vai querer gostar mais de pessoas, saber lidar com problemas. Olha, sério, não tem coisa melhor do que você aprender. Agora, ser líder sem conhecimento, nesse mundo caótico, aí é de pirar o cabeção mesmo. Aí o cara joga a toalha. Agora, o devido preparo é muito legal, porque você se destaca. No mercado que tá todo mundo surtando, Cíntia, tá líder batendo cabeça, ninguém querendo ser líder, quem tem equilíbrio e tem lucidez, vira ouro. Não importa se tu tá cheio de graduação, pós-graduação, e mestrado, nananã, mas tá batendo pino. Aí chega aquele cara lá, talvez não tem tanta graduação acadêmica assim, mas é um cara centrado, equilibrado, tem bom senso, coerente, sabe apaziguar, coerente, sincero, sabe reunir as pessoas. Controle emocional. Tem controle e inteligência emocional, que eu trabalho muito, né, com inteligência emocional. Isso. Essa pessoa é destacada no mercado. Sim. Ela vira objeto de disputa. E é objeto de disputa. Toda empresa está querendo. Não é que tem um líder assim, né? Coerente, centrado, equilibrado. Traz para mim que eu quero. Que sabe lidar com pessoas. Então, o que eu mais faço é isso. É formar gente assim. Aproveitando o gancho, Manda você lá. leva o seu bebê reborn?
para o seu treinamento? Bebê reborn. Pois é, cara. Olha essa pergunta. Não, agora eu quero capciosa, saber. Né? Ele vai te auxiliando? Ele te Olha, auxilia? Você tem um boneco? Fala a verdade. Que acontece, eu quero né? saber. Pois é. Bebê reborn. Tá no hype, Quebrando né? um pouquinho Quebrando aqui, o porque protocolo, olha, né? Não, mas é legal entrar no assunto, é legal. As pessoas estão pegando fila. Eu, assim, recentemente explodiu, né, gente? Então eu vou pegar o gancho aqui. Querendo batizar o bebê, querendo dar vacina, né? E na minha época isso era boneca, né? Sim, agora quando eu era um criança, bebê. agora é um bebê. E as pessoas realmente se ofendem de verdade, porque não vacinou, não apresentou na igreja, o padre não batizou, o pastor não apresentou. O que é isso? É um Pegou reflexo. A fila lá no pronto atendimento e não foi jogou no chão. atendido. Mas olha como isso é triste, porque isso, na verdade, revela um problema de saúde mental, né? É um problema grave. Só que se essa pessoa for hostilizada... Ai, as críticas, já tô vendo. Mas eu tô aqui para acolher, eu não quero aí, criticar. acolher. Eu não quero criticar, veja bem. O que eu aconselho? Você que tem alguém próximo, ela já está com desequilíbrio. Todo excesso esconde uma falta. Isso é um movimento de trauma. A pessoa está num surto psicótico, ela está vendo que o negócio é de borracha, mas na cabeça dela aquilo tem alma, é de verdade. Ela botou um sentimento ali, ela está naquele movimento. Amamenta, sim, tem hora do banho, parece que tem febre. Mas isso tudo vem de uma psique que está desestruturada. Mas se você fala isso para a pessoa, vai ofender. Vai machucar, vai piorar. Ela vai se afundar mais ainda nesse abismo que ela tá e você não tira ela. Então, primeira coisa, acolhe essa pessoa, acolhe a dor dela e vai aos poucos procurando entender e conversando com ela para que ela retome a lucidez. Por que ela está agindo assim? O que levou? Foi um trauma? E eu tô trazendo essa pergunta até porque, bem provavelmente, algumas empresas já tiveram um atestado médico de um bebê reborn, né? Eu ainda não peguei, mas logo vou pegar. A gente dá risada, brinca e tudo mais. É triste. Mas é triste, porque existem, assim, movimentos, encontros. Então, assim, de fato virou uma preocupação. Sim, de saúde mental. Inclusive leis, né? Pra tentar meio que minimizar esse impacto, né? E tem novelas agora também, né? Que trouxeram para dar um exemplo, né? Então, eu trouxe essa pergunta porque eu acho que é válida. A gente tem que saber lidar com a saúde mental das pessoas com respeito. Isso. Então, assim, para ela aquilo é uma verdade. Se eu bater de frente, eu vou ofender, eu vou machucar, vou piorar. Então, você traz, Então, eu preciso acolher, entender e fazer ela chegar a uma conclusão que existe um vínculo afetivo, mas continua sendo algo inanimado. Ainda é uma borracha. Se você pegar uma seringa de injeção, aquilo não vai entrar. É um faz de conta. Você está alimentando uma fantasia. Aquilo não é real. Teu amor pode ser real. Eu posso amar uma caneta. Tem pessoas que se casam com uma árvore. Então, aí existem várias situações. Que existe o valor sentimental de você, às vezes, receber de uma pessoa que foi muito bacana com você e essa pessoa já não faz mais parte. Sabe que no mundo tem gente casando com árvore? Tem gente que casa com casamento com árvore. Já existem casos de uma mulher que casou com um boneco e teve o filho. Então, assim, é um campo muito extenso. Eu tô assustada, não vou mentir, tá bom? E polêmico, porém, o que eu sugiro aos líderes, às pessoas que estão à frente? Bater, rir, debochar, vai afastar ainda mais, vai desagregar. As pessoas vão ficar cada vez mais revoltadas e mais polêmicas, mais agressivas. Então vamos chamar para uma conversa, vamos olhar como é que está a saúde mental, vamos olhar para isso, eu acho que com respeito, tá? A gente ri, dá risada, brinca, mas eu particularmente... eu acabo me entristecendo com isso, com os dois lados da moeda. Com quem está hostilizando e com quem está hostilizado. E na verdade agora virou até uma demanda, né, interna. Não só isso, até puxando um gancho, tanto o Bebê Reborn como os jogos online, né? Então... né? A gente... um buraco profundo, Exato. Eu fui chamada recentemente, gente, para uma indústria para dar uma palestra, ministrar uma palestra, inclusive, né? Sobre os jogos online. Sim. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo casas, carro, enfim. E é uma doença, né? Muito grande. Infelizmente. É assustador, então, como né? falou, tem o Reborn, tem os jogos online, pessoas têm casos aí de tiram a própria vida, se separam. Sim, infelizmente. Cometem loucuras, por quê? Vamos de novo, né? A saúde mental das pessoas como um todo, a lucidez está sendo furtada, porque é tanta informação, é tanta coisa acontecendo, que as pessoas não têm estrutura. Então, é muito importante que os líderes sejam os primeiros a puxar a fila, a se auto-identificar, né?
e buscar ajuda, buscar melhorar e ajudar as pessoas na própria equipe. E, gente, eu já aproveito aqui, ó, Carlos Felski, né, pra dar essa mentoria. Então, assim, não Obrigado, busque os jogos online, né? Dinheiro todo mundo gosta de ganhar. Mas eu acho que existe como fala? A construção, Sim. né? Então, você não vai ganhar dinheiro da noite pro dia. Tem empresas que a partir de 8 anos, 10, 15 anos começam a lucrar de fato, né? Então, tudo é um processo. E eu acho que a mentoria, ela também é um processo, né, Carlos? Ela é um processo que traz te leva clareza. para um outro patamar, que Sim. traz clareza, Muita não clareza, é mesmo? muita clareza. Mas perfeito. Aí uma coisa interessante, você falou aí da pessoa física e da jurídica, a mentoria individual, quando ela vem Isso, fala um pouco pra gente. pela pessoa, ela precisa ser paga pelo CPF. Tá. Por quê? Quando a mentoria é para a empresa, é uma mentoria voltada para os interesses corporativos, Sim. o CNPJ paga e o assunto ali é a empresa e deu. Eu trabalho até com a vida da pessoa, mas a gente não vai trazer anseios pessoais. Agora, quando a pessoa me procura por um crescimento individual, eu olho lá, quem vai pagar esse negócio? A empresa vai patrocinar? Não faço. Por quê? Eu vou trabalhar a tua clareza. A pessoa pode, de repente, naquela esteira ali, eu vou ter que ser muito sincero com ela e talvez ela entenda que o problema é ela naquela empresa. E ela tem que pedir o desligamento. Olha que delicado, hein, Porque gente? ela não está sendo sincera com ela e vai chegar um momento que ela vai ser tão confrontada que o sonho dela é ter um pet shop. E ela está no administrativo de uma empresa. E ela, como eu tenho casos de pessoas que já abriram mão, né, das suas funções e foram fazer outra coisa para de fato ser feliz. Então, eu empodero a pessoa para ela extrair de dentro dela a verdade, ela se encontrar. A vida é muito curta para não ser feliz. É verdade. Então, é muito mais de desconstruir aquilo que ela criou como arquétipo de verdade, eu empodero ela. Só quem tem que pagar a conta disso é o CPF dela, porque é a vida dela. Então, é esse critério. Mentoria corporativa, a empresa paga o interesse da empresa. Mentoria individual, a pessoa paga porque eu vou tratar da vida dela. Perfeito. E para quem ainda não é líder, né? A mentoria individual, no caso, você direciona essa pessoa que talvez não tenha uma experiência. Ela fala, olha, eu quero ser líder, eu quero ter um cargo, né, de fato que vai... Eu vou dizer que eu tenho uma mentoria de entrada, uma mentoria que é para a vida, que a pessoa passa por ela e ela vê se ela quer realmente ser líder ou se ela não quer. Às vezes ela quer porque ela acha bonitinho. É tão bonitinho ser líder, o nome líder, o crachá do líder, o salário do líder. Mas no fundo ela quer outra coisa, ela não tem aquela aptidão. Então ela faz essa mentoria inicial e ela sai no final dizendo, realmente eu não tenho as características necessárias, os pré-requisitos, e no fundo eu não quero. Eu queria a titularidade, eu queria o salário, mas eu quero isso aqui pelo meu perfil. E aí ela não abraça a ideia. Por quê? Não adianta você abraçar um negócio que no fundo você não quer. Então, a mentoria de entrada, ela serve para trazer clareza para a vida. É uma mentoria de carreira, né? Perfeito. Orienta a pessoa para onde ela deve seguir. Perfeito. E fala um pouco para nós sobre o seu programa de treinamento Liderança Consciente, né? Como que seria? Como que você costuma atuar? Bom, o programa de liderança consciente é aplicado dentro das empresas, né? Onde eu faço... Aí é bacana, Cíntia, porque assim, ó, eu já faço isso há muitos anos. Certo. Cada empresa tem a sua particularidade. Então, a minha, talvez, o meu maior diferencial, quando eu falo em personalização, muita gente fala que personaliza, mas meio Ctrl-C, Ctrl-V. E os meus clientes sabem que eu realmente personalizo mesmo. Perfeito. Eu vou lá na máquina, eu vou sentir, tipo na Serrano, foi um mês de preparo, cheguei antes, andei na máquina, fui lá, andei pela fábrica inteira, entendi muita coisa, chamei os diretores para ouvir as histórias, né? São 70 anos de história, imagina, eu tinha que me contextualizar de muita coisa. Então eu personalizo muito para montar um cronograma especificamente para aquela empresa, mas como o nome diz, liderança consciente. Qual é o objetivo? Trazer clareza. O tempo inteiro trazer clareza. Botar os pingos nos is, ressignificar o que foi e olhar para frente. Esse é o principal objetivo. Maravilha. E quais os principais requisitos para a pessoa crescer na carreira e ser, né, um diretor, um coordenador, o líder do departamento? Desejo de aprender. Sem desejo de aprender, a gente não transfere em USB. Né? Isso é verdade. A gente não tem essa tecnologia a vontade, ainda. Né? Então, a vontade, o desejo de aprender e a capacidade de repetir, a capacidade, a disciplina para perseverar. Gente, olha que interessante. Cíntia, do ponto zero, da onde a gente está sem saber nada,
Eu quero muito ser um saxofonista. Que é realmente um livro que mudou muito a minha vida. Eu leio muito, gosto muito de ler. Perfeito. E aqui podia citar vários livros, mas esse eu comprei até numa viagem de madrugada. Eu lembro que era umas 3 horas da manhã, estava em São Paulo, na livraria, no aeroporto. Comprei O Que Realmente Importa. Olha, né? ótimo. Não é? A gente Perfeito. sabe. Olha só, o que realmente importa. Olha que bacana. A gente sabe o que importa na vida. Sim. Todo mundo sabe. Mas o livro tem o peso lá no título, botou o realmente. Você bota o realmente e muda o jogo. Porque o que realmente importa. Então, saber o que realmente importa é a coisa mais importante nesse processo. Perfeito. Tem uma história que depois até quero comentar com você, mas eu quero ouvir sobre o restaurante que você frequentou e que você viu o dono limpar a mesa. Conta um pouquinho, porque isso é curioso. É curioso. Foi assim, foi um momento que eu tive o privilégio de presenciar, porque eu vim para São Paulo no domingo e aí eu levei a minha filha e a minha esposa num restaurante que tem lá em Blumenau, chamado Pepper Jack, que é uma hamburgueria muito gostosa, bacana lá, bem estruturada, muito saborosa. E levei a minha família lá para comer um hambúrguer. Eu ia viajar no domingo. E estava lotada, a casa lotada. Nós ficamos num bar que tinha lá internamente, esperando vagar uma mesa. Estava bem no cantinho, lá no fundão. O dono não tinha me visto. E vagou uma mesa, muito próximo a gente. E o papel do garçom é pegar lá o álcool, pegar o paninho, limpar, deixar a mesa pronta para o próximo cliente. Ele foi fazer isso. E o dono atravessou e interrompeu. E disse, não, querido, daqui, deixa que eu limpo essa mesa. Né? O Caio lá do Pepper Jack. E eu observei de longe a cena. E o garçom soltou. Né? O senhor que sabe. Né? Não, pode deixar que eu limpo. Por quê? A casa tá cheia, tá cheio de clientes na correria aí, vai correr nas mesas, atender os clientes, que a mesa eu limpo. Vai atender os clientes. O cliente tem prioridade. Eu vi isso, abordei, cumprimentei por trás, eu ô Caio, tudo bem? Opa, tudo bem? Tô aqui e tal. Cara, eu vou falar de ti, cara. Vou para São Paulo, vou gravar um Reels, vou falar de ti, porque eu presenciei a liderança pelo exemplo na veia. Né? E humildade. A humildade dele. Aí ele falou assim, ó, humildade. Se precisar, eu vou para chapa, se precisar, eu faço isso, porque a prioridade são os meus clientes. Eu sirvo a minha equipe para a minha equipe servir os meus clientes. Eu dou o exemplo. Então, a liderança, por exemplo, por que eu fiz questão de falar, divulgar? Porque quando acontece algo de errado, todo mundo mete o pau, né? Critica. Nós temos que ser um propagador das boas notícias. Você viu uma coisa boa? Conta para todo mundo. Leva isso para frente. Por que a gente só conta aquilo que deu errado? Vamos começar a falar o que deu de bom. E você vê, dono do restaurante, teve essa humildade de limpar a mesa, né? E eu tô falando isso por quê? Porque recentemente eu tive uma reunião online com uma coordenadora de um departamento e ela foi extremamente arrogante com a minha equipe. Olha só. E comigo. Que triste, né? Muito triste. Eu lido, gente, com presidente de empresa, com gente que atende o cara mais poderoso do mundo, mas eu não vou falar o nome, mas todo mundo sabe quem é. Vamos deixar, né? Vamos deixar no... Sim, né? na curiosidade. E aí a gente entrou pra reunião, mas ela entrou numa arrogância, que eu fiquei olhando aquela reunião, eu sinceramente fiz, assim, nem questão de fazer esforço, de poder, assim, continuar e falar o que eu tinha pra falar. Tem coisa de que fato. joga a toalha porque não vale a pena. Exatamente. Né? Então eu deixei ela dar o showzinho dela, porque ela deu um show. O meu colaborador que estava participando comigo deu uma olhada pelo vídeo, ele fica de frente, que minha sala ali fica de frente, ele olhou assim no meu computador. Eu só fiz assim com a mão e deixei ela dar o show. Né? Mas foi muito arrogante. E eu acho que isso é muito importante você falar sobre a humildade, né? Inclusive, até para ser líder, você tem que ter um pouco de humildade. Você tem que ter a base de humildade. Exatamente. Então, assim, eu quero até deixar esse recado aqui. Com certeza, se a pessoa me segue, e eu tenho certeza que ela me segue, ela vai saber. Que a canelada foi pra ela. Exatamente. Então, olha, gente, humildade. A reunião, não tem mais essa daquela reunião pesada. Você tá aqui conversando comigo. Vai ser leve. Isso, ser leve. A vida já tem tantas responsabilidades. Então, poxa, Carlos, o que eu consigo compartilhar com você? O que você pode levar da Cíntia aqui de São Paulo? Que legal. A gente veio conversando no carro, dando risada, né? Compartilhando um monte de informação. Olha que gostoso a gente aqui batendo um papo. Então é isso. Gente, a vida precisa ser leve. Não importa o cargo. Sim. Tem que ter respeito. Sim. Tem que ter consideração e simplicidade, né? O colega ali parou para ter uma reunião, com certeza ele deixou alguma coisa de lado para estar ali com você, né? Não adianta, como diz, né, os grandes pensadores, eu fazer aí um mestrado, um doutorado e não cumprimentar o porteiro. Exatamente, né, do prédio. exatamente. O CEO da J. Serrano, o CEO,
Divaldo, um cara importante. Ele foi sentar lá no meio da primeira turma, assistir a primeira aula, sentou lá com todo mundo. É isso. Ficou lá com a gente. Então, deu Olha que exemplo. Startou. O negócio, estou junto com vocês, estamos juntos, ficou lá. Isso. Então, eu posso estudar, eu posso galgar um conhecimento acadêmico, né? Não faço apologia a não estudar, mas não perde a simplicidade. Os teus Nunca. diplomas, quando eles derrubarem a tua simplicidade, você começa a ter um problema. E aí, até concluindo, né? Parecia que quando ela entrou para a reunião, ela entrou para competir. E não era a nossa intenção. Porque eu já trabalhei em agência. Eu falei, tá, mas... Tudo bem, que então legal. soma. Então traz teu conhecimento Ótimo, pra e como somar. que foi? Aham. Né? Vamos conversar? Olha, porque aqui nós trabalhamos dessa maneira. Mas não, veio numa arrogância. Eu falei, opa, peraí, deixa O eu dar... orgulho precede a queda. Exatamente. Eu E gosto humildade, dessa frase. E humildade a honra. Exatamente. Então, hoje, os maiores... Eles têm uma humildade que às vezes você passa para uma pessoa, você nem sabe o poder dela, né? Mas essa falta de humildade, Cíntia, vem da falta de muita coisa. O ser humano está muito carente. Aí ele se apega na titularidade, porque ele tem aquela titularidade daquela empresa. Eu sou isso da empresa, eu sou graduado nisso. Mas no fundo não recebe um carinho, não recebe um abraço. Às vezes é uma carência, né? É uma carência. A pessoa está carente. Eu falei pro meu colaborador, eu falei, olha, carente. ela não levantou no bom carente, dia, mas a gente tá bem. Deixa pra lá. E isso é um problema de saúde mental, né? É verdade, tem que se tratar. com certeza. E vamos lá. Qual é a diferença da mentoria para o curso de liderança? Porque eu acho que isso é válido falar, né? Às vezes Tem a pessoa muita gente não sabe que acha que é a distinguir. mesma coisa, né? A mentoria, ela nasce com uma folha em branco, literalmente. Eu entro para uma reunião de mentoria com uma A4 em branco. Né? Eu tô lá simplesmente anotando, fazendo perguntas. Eu não tenho nem o script de perguntas que eu sigo. Eu começo a bater papo e fazer desenho e tentar desenhar a engenharia daquela pessoa, o que ela quer, as nuances. É realmente conversar. Com base nessa primeira conversa, aí eu crio um script para uma segunda reunião. É um processo que nasce do zero. Um curso tem uma formatação. Por mais que eu personalize ele para aquela empresa, eu tenho já toda uma didática que eu sigo, né, que é o Liderança Consciente, que tem um objetivo, tem um começo, meio e fim. Então a mentoria é uma tela que a gente pinta em branco. Imagina uma tela aqui em branco, uma paleta de cores. Eu vou pintar uma tela para ti, eu não sei o que você quer. Você quer natureza? Você quer o quê? Você quer natureza morta? Você quer um abstrato? Que cores você gosta? Né? E aí eu vou fazer a tua paleta. Agora um curso eu já tenho mais ou menos um molde que eu vou só adaptar. Já está desenhado, que já está adapta. desenhado, eu só vou adaptar para a tua realidade. Né? Ok, é isso. Legal. E assim, Carlos, com toda essa experiência, 23 anos, né? Já passou 23 anos que eu faço isso? 23 Tô ficando velho, gente. Nossa, quando eu falo isso, eu me assusto. Experiência, hein? Você vai ter muita tempo, história né? para contar. Muita. Me fala um pouco, as empresas, elas estão, assim, mais abertas para esse tipo de treinamento, de liderança, humanização? Você acha que agora, realmente, de fato, elas estão abrindo as portas? Vamos ser sinceros? Sim. A água tá batendo na bunda. No narizinho aqui, né? Ou os caras Ou se faz ou coçam, faz. ou faz ou vai quebrar. Por quê? Tudo é gente, Sim. né? Então, seres humanos... Olha só uma pergunta que eu faço no curso, né? E ela é tão óbvia, assim, que as pessoas patinam para responder. E aqui eu vou rapidinho, pelo tempo, falar a pergunta e dar a resposta. O que é um líder? As pessoas ficam falando tanto, filosofando tanto. Eu digo, gente, de ordem lógica, o que é um líder? Ah, isso, é aquilo. Gente, um líder é um ser humano. Antes de qualquer outra coisa que vocês possam responder, é o cara que conduz, é o cara que manda, é o cara que coordena, é o cara que orienta. Antes de tudo isso, assume a responsabilidade. Tá tudo certo. Mas antes de tudo, um líder é um ser humano. Isso. E agora a próxima pergunta, o que é um liderado? É outro ser humano. Então é gente lidando com gente. E aí a tua pergunta é, as empresas estão mais abertas? Ou elas se abrem para isso, ou elas capacitam a equipe, ou aquele famoso turnover que o pessoal gosta de falar aí no mundo do RH, o mundo corporativo, o tal da rotatividade, né? Eu não sei porque todo mundo gosta de falar tudo em inglês, né? É o budget da nossa empresa. Orçamento, Brasil, orçamento. Isso. O nosso budget, quer dizer orçamento. No marketing fala muito isso. Cara, fala orçamento, né? Não é budget. Você tá no Brasil. O follow-up, você tá acompanhando o pessoal, né? Eu dou feedback, você dá retorno pro cara. Humaniza o negócio, traz pro dia a dia. Simplifica que é mais fácil, Perfeito. né? Todo mundo entende, tá tudo bem. Nada contra de quem quer falar bonitinho e tal. Eu gosto de falar budget. Então fala teu budget, tá tudo certo. Teu jeito é o jeito certo. Tu fala budget, eu falo orçamento, a gente se entende.
Então as empresas estão entendendo que eu preciso ter gente entendendo de gente, senão o meu produto final, seja o que eu faço, seja um produto ou um serviço, vai ficar mais caro para o cliente. Porque eu estou 24 anos, eu tenho um outro produto que não está na pauta aqui, mas posso te contar uma fofoca? Eu tenho um outro produto chamado Qual o Custo do Erro na Tua Empresa? Nossa. Qual o custo do erro na sua empresa? Dói. Lá quando você anunciou ali a minha, né, o que o Carlos Felski é liderança e produtividade. Qual o custo do erro? São 24 anos trabalhando com produtividade nas fábricas, para diminuir retrabalho, desperdício, né, para melhorar a eficiência. Então, seja essa caneta, esse microfone, ou essa agendinha, esse caderninho, isso aqui foi fabricado, então ele tem um passo a passo de produção. Imagina que alguém errou na colagem da capa, alguém errou na arte, fizeram errado, vai ter que refazer. E na nota que o cliente chega lá para pagar, está escrito lá, adendo de custo por refazer a capa, porque o cara errou. Não, isso não é. Foi acertado o valor X, esse valor X vai ser cobrado do cliente. Sim. Se deu problema no meio do processo, a empresa teve que refazer, ela arca com prejuízo. Não, e tem uma situação até pior, uma situação que eu assumi numa campanha em Minas Gerais, já tinha o material pronto, era mais de 30 mil revistas, Tiveram que e refazer. tem a questão da lei. Se você não tem um CNPJ, você não pode fazer a distribuição. E o aí? que aconteceu? Quando eu assumi, já estava pronto e tudo. Teve que refazer Eu tudo. olhei, eu falei, gente, cadê o CNPJ? Pessoal da produção, então não para a gravação, vamos pegar. Tem água aqui? Vou pegar água aqui, tá vendo? É muito legal que a gente tá aqui numa. Tô em casa aqui, viu? Tá em Conheci ca- os caras hoje, tô em casa aqui. É isso Vamos lá, aí. acabou minha água, eu não consigo ficar sem água no radiador. Tá Continua, certo. Cíntia. Então, eu quero agora entender um pouquinho sobre o tamanho dos seus clientes. Você quer falar sobre alguns clientes seus? Aqui a J. Serrano, aproveitando, ó, você já, por gentileza, já fala para eles que eu quero o meu caderninho. Ó, tô aqui, tipo, publicidade, tá? Vamos arrumar um pra ti. Vamos arrumar um pra Me ti. conta um pouco. Tamanho de cliente. Que você tá me ouvindo pensando assim, eu tenho uma fábrica pequenininha, eu tenho um negócio pequeno. Eu, particularmente, eu sou de fato apaixonado por gente. E gente, para mim, eu trabalho para muita empresa pequena, Cíntia. Muita Que muita legal, empresa isso é pequena. importante. O cara fala assim, poxa, fica até lisonjeado de contratar o senhor, se eu vir aqui na minha empresa ou atender online. Eu tenho um orçamento que vai variar, obviamente, né? Eu tenho um piso e um teto, né? Eu tenho um cálculo que eu faço e muitas vezes aquele pequeno, quando eu falo o meu valor, ele fala assim, poxa, você vai me cobrar isso? Eu falei, olha o teu tamanho, eu vou te ajudar. Entre em contato comigo. Tem muito cliente hoje que é grande, que me paga bem, mas um dia ele foi pequeno. Né? Eu tenho cliente de 15 anos que trabalha Olhei. comigo. Eu tenho a Postes Indaial, lá em Indaial, uma empresa que faz postes, um cliente meu de referência. Os caras fazem trabalho comigo há 15 anos. Estou treinando os líderes lá da Postes Indaial. O Júnior virou um amigo meu. Tem uma química e tem uma outra que A você Verken citou. Química também. Qual? Verken Química. Química, tá. Tem Os uma meus outra clientes- também que você citou pra gente. Metiza, Verken Química, Malhas Kili. Trabalho para Kili já desde 2004. E tem empresas Kili faz o quê pequenas. mesmo? A Kili roupa infantil. É, Brasil aí, todo. gente, você já, com Mas tem certeza, já que- comprou. tem- Eu já comprei para meus filhos. Tem Kili, tem Verken. Então eu trabalho para empresa pequena, média e grande. Porque cada empresa tem seu perfil, Tem sua dor? tem sua dor, tem um orçamento que eu procuro passar, alguma maneira, de alguma você- maneira equalizar e quase sempre dá negócio. Eu sou muito acessível. Tá. Né? Então é isso. O tamanho do meu cliente é aquele cliente que tem vontade de fazer o trabalho, vontade de melhorar. Perfeito. Até falando um pouco assim do seu treinamento, tem profissionais que se sentem travados. Sim. Eu falo isso porque às vezes eu atendo, né? Eu atendo políticos, figuras públicas que estão ingressando ou que já estão, né? E tem pessoas que têm dificuldade. Esse tipo de coisa, assim, que dá para resolver num a um, quando a pessoa é insegura. Dá. E é fácil. Eu posso resolver aqui. O cara nem contrata a mentoria. Eu já resolvo aqui para você. Claro que se você quiser me contratar, eu vou te ajudar mais. Mas vou dar conteúdo bom e de graça aqui, na veia. O teu problema é teu diálogo interno. O que Olha aí. acontece? O que as pessoas falam para ti, para você, Cíntia, para mim, para você que está vendo o podcast, influencia a tua vida. Grava essa palavra, influencia, mas não move a tua vida. Sabe o que move a tua vida? Onde é que está o perigo? O que você fala para você mesmo. É tudo que acontece dentro da tua cabeça. Eu não vou conseguir, não vai dar, não vai dar. Se você fala que não vai dar, não vai dar. Tua própria mente te travou. Agora, se você falar para você o seguinte, eu não sei fazer ainda,
Eu não repeti ainda o que eu falava antes. Entre o ponto que você não sabe até onde você se torna um bom saxofonista, tem duas coisas. Eu falei do desejo de aprender e tem a repetição. Deseja aprender e repete, 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 repete. Constância. Repete, mas repete, repete, repete. Vai chegar uma hora que você vai tocar muito bem o sax. Mas por que você aguentou o rojão e repetiu tanto? Porque você quis ser um bom saxofonista. Posso falar uma coisa rapidinho? Podcast é teu? Eu tô te filmando. Ó, galera, vocês não vão acreditar. Eu até já falei isso para uma convidada e ela não acreditou. Mas eu tinha vergonha de falar aqui, como a gente tá conversando. Eu tinha vergonha de fazer vídeo pras redes sociais. Eu também, acredita? Até que eu peguei, eu falei assim, peraí, eu oriento, os caras fazem sucesso, e eu aqui escondidinha, peraí que eu vou dar eu vou dar um jeito nesse negócio aqui. Comecei, oi, bom dia. Aí, opa, bom dia, ficou bonito, né? Aí, agora, se deixar, eu fico ali, ó, falando. Ó, deixa eu tampar a câmera aqui. Você acredita que eu tinha vergonha de falar em público? Ah, lógico que eu acredito. Aí, mentira. tamo junto. Não, mentira, tinha nada. Ó, é nóis. Não, eu não tinha, não. 5 anos de idade eu era metido, né? Falava tudo errado, tudo torto. Olha aí. Mas eu sempre fui metido, sempre fui metido. Então, assim, eu era aquele cara. Isso metido até hoje. Por favor, me ajuda, você me ensina. O que eu aprendi? Pedir muita ajuda. Perfeito, isso tá? é ótimo. Você me ensina, eu não sei. E eu sabia que eu não sabia, mas eu sabia que se eu repetisse aquilo um monte, eu ia conseguir. Sim. Então hoje eu repito, então hoje eu ensino. Qualquer uma dá palestra. Olha aí. Mas por quê? Eu não vou pegar um cara agora em público que nunca fez uma palestra e jogar ele na cova dos leões. Ele vai começar a treinar. Vai treinar comigo. Vamos brincar. Isso. Eu vou naturalizar. Olha a pergunta que eu faço que vai contextualizar. Eu tenho um piloto de avião que decola um A320 da TAM e eu tenho uma doceira de casamento que faz esse casamento top que tem aqui em São Paulo. Me diz um lugar que faz casamento top aqui em São Paulo. Só não vou falar porque não tá patrocinando. Não, beleza. Mais um bairro lá, Alphaville aqui. Isso, Alphaville. Né? Um evento aqui na Faria Lima. Isso. Imagina uma torta de 5 andares. A confeiteira tem que ser famosa, Sim, fazer isso, top, né? tem. Todo com os biscuits. Isso. O que é mais difícil? Desenhado. Fazer desenhado. Uma torta dessa ou decolar um avião? O que é mais difícil? Eu acho que os dois é o mesmo... Pergunta pro piloto o que é mais difícil. Ele vai dizer que é fazer a torta. Pergunta para a doceira, vai dizer que é decolar o avião. Mas por que pro piloto é fácil? Porque ele faz isso há 10 anos, ele decola há 10 anos aquele avião. A doceira faz o bolo há 10 anos. Frequência, constância. Então, tudo que vocês fazem repetidamente, com vontade, você vai ficar bom. Então, fazer palestra, falar em público, destravar, é um processo. Isso. É óbvio que o teu primeiro vídeo não vai ficar bom. É óbvio que... Mas, cara, você vai repetir, eu vou te encorajar. E talvez, como eu falei, você não precisa nem me contratar, cara. Pega, começa a gravar em casa, vai. Quando vê, você vai ficar bom. Quer me contratar, te ajudo mais, mas fica mais rápido. Mas todo mundo pode fazer e chegar lá. Perfeito, Carlos. A gente tá chegando ao fim, né? Já, que pena. Tá chegando mas ao fim, tá na hora. A gente falou bastante, né? Falamos. Legal. A gente já tinha falado bastante, né? Nossa, mãe, gente, a gente já conversou dois muito. tagarela, a gente fala Muito. muito. Meu Deus, ia ficar aqui 2 horas e meia, mas eu olha volto, lá. Cíntia, eu volto. Volta, você já Eu volto. tá convidado pro Bora próximo lá. etapa. Bora lá. Agora, me fala uma coisa, uma situação. Às vezes, a pessoa, ela... No encontro da sua mentoria, né? Até pra gente ir pro fim aí da nossa entrevista. Tem pessoas que têm perfil de liderança. Sim. E tem pessoas que acham que é um líder. Você, no meio do caminho, sabe identificar se a pessoa tá se sabotando? Sim. Nem começo. Essa identificação é na hora, já porque no começo. Porque é uma pergunta. Porque às vezes a pessoa fala, não, porque eu sou líder, eu sou isso, eu sou aquilo. Foda. Mas não é. Sim. Né? Você vê que ali ela, a pessoa... Todo esse cuidado eu tenho já no início do projeto da mentoria individual. Legal. Né? O briefing. Ai, meu Deus, por pode quê? falar. O questionário. O questionário, né? Mas se tu fala briefing é legal falar briefing, pode falar, né? Tô brincando. Cada um com o seu jeito e tá tudo bem. As múltiplas inteligências, né? Mas eu pego porque assim, ó, vou dar um exemplo bem claro para você entender. Um líder, ele não pode ser fofoqueiro. Nossa, isso, gente, é verdade. Mas tem gente, e sabe que eu trabalho para empresas com muitos homens e com muitas mulheres. Mulher fofoqueira. Eu, por experiência própria, tenho 24 anos de chão de fábrica. Quem que fofoca mais? Conta. Homem. Que o homem é Falou em tinhoso, fofoquinha, cara. o WhatsApp já começa... A rádio peão dos caras, eles dão canelada. Pior que de tudo, que eles aumentam a fofoca. Eles botam um amigo no fogo. Aí o que acontece? Põe o amigo no fogo? Bota no cara. Dá print, manda áudio. E o que acontece? Quando é tudo ali na faixa dos peão trabalhando, é uma coisa. Mas às vezes, o que acontece? Vamos falar de liderança.
o líder tá com um problema em casa, com a família, com a esposa, ou de saúde. Aí ele vai lá, o líder, e se abre com o líder. Ó, tô com um problema assim, Com assim, alguém de saúde, ou em casa. Abre uma coisa séria. E o líder escuta aquilo ali e já por dentro tá rindo já, né? Do cara. Que maldade, maldade, gente. é maldade. Olha que líder, cara. E aí esse líder, ele comete um grave erro, né? Eu tenho um curso, um dia do Liderança Consciente, que é só falando sobre erros da liderança. É um pente fino. Um dos grandes Porque ele tá em erros... busca de ajuda, né? um dos grandes erros é o líder transformar o outro liderado lá da equipe do melhor amigo. Um líder faz do seu liderado o melhor amigo pessoal. Aquele cara que ele vai tomar cerveja no bar e os dois vão conversar de igual para igual. E o cara acha muito massa isso. Aí os dois estão lá no bar, cerveja vem, cerveja vai. Depois do terceiro chopp... Ô, João, deixa eu te contar um negócio aqui. Nossa. Tu acredita que o Zé, cara, me procurou hoje e falou isso, tá com esse problema? É sério, chefe? É, cara. Tô abrindo pra ti, mas não conta pra ninguém, tá? A gente é irmão. E a lista cara, de transmissão com 245 mil pessoas. O cara que entra na imprensa, todo mundo rindo. Eu cansei de pegar isso. Maldade. Então, porra, fica com a boca fechada, velho. O cara se abriu pra ti, cara, vai despejar isso no teu terapeuta, mas não no teu melhor amigo aqui da empresa. Não faz fofoca, né? Se o peão faz fofoca é uma coisa, mas o líder, então, pré-característica de um líder, ética, não fazer fofoca, não debochar. E isso é do ser humano, isso o curso não me ensina. Sabia que curso não ensina ética? Não ensina. Curso não ensina ética. Então eu consigo medir da pessoa, isso. né? Se tem ética, se não tem. Eu tenho um monte de pegadinha de PNL que eu solto nessas minhas conversas prévias. E eu faço questão de não pegar o cara porque eu sei que eu vou ter problema. Nossa, Carlos. Parece que eu faço propaganda para não me contratar, né? Mas sinceridade é tudo. Porque eu preciso começar um projeto e terminar bem. Eu tenho que ter uma boa matéria-prima, né? É verdade. Não, e a sinceridade, claro, né? Não adianta, enfim... Só comer o dinheiro do cara, porque lá na frente vai dar PT. Exatamente. E eu concordo com você, né? Tem que ter o silêncio, né? Tem que ter essa ética e realmente da pessoa. Isso é da pessoa. Eu também já vi muitas situações, né? A gente desenvolve aí campanhas políticas, você imagina, né? O que a gente escuta, o que a gente presencia, né? Então, realmente. Agora, assim, estamos chegando ao fim. Agradeço muito a sua presença. Se você tem mais alguma observação, alguém para agradecer, fica à vontade. Tem muitas pessoas para agradecer, a lista é longa. E parece um pouco piegas, né? Um pouco lá, aquela época que o Maguila agradecia, né? Que agradecia minha mãe, meu pai, né? Isso virou meme. Mas tem uma pessoa em especial que se eu cheguei até aqui, ela chama Daiane Correia. Olha. E ela não é uma cliente. Não é um cliente, é minha esposa. Olha, que bonito. Que aguenta o rojão, né? Eu tô aqui uma semana fora, tá lá trabalhando. E os últimos 10 anos da minha vida foram muito intensos, foram muito difíceis, né? Outro podcast eu conto só a minha história dos 10 anos. É verdade. Aí rende um podcast bem legal, tá? E a Daiane Correia, ela é uma grande líder, é uma grande motivadora, porque ela sempre falou para mim, eu confio em você, vai, sempre me apoiou para estudar, para dar curso, para viajar. Então, a Daiane Correia representa, não que aqui falando dela, não excluo tanta gente que me ajudou, mas ela é aquela companheira do front. Não tem aquela do front da trincheira, de estar lá, de levando porrada e bomba. Quando eu caí, ela levantou. Então, a Daiane Correia, essa tem minha honra, tem meu muito obrigado. Claro que aqui o pessoal do podcast que me recebeu muito bem, você, sua equipe, seu filho, o pessoal da Serrano, o Kleberson, que confiou no meu trabalho, que é o diretor industrial da Serrano. Se eu começar a rasgar a lista de agradecimento, eu não paro mais, porque agradecer eu tenho que falar de outro, né? Mas essas pessoas que eu citei são de fato especiais. A você que confiou, né, no Carlos, que é um cara que vem lá de Blumenau. A gente mal se conhecia e a gente viu que a gente, né, o santo bateu. Verdade. A gente tem pessoa de boa índole, uma pessoa de fé. Eu peço muito que Deus abençoe teu podcast, que esse primeiro seja uma estreia absurda, que grandes personalidades, artistas, e esse podcast viralize no Brasil e no mundo afora. Vai, e você é sempre o nosso convidado. Maravilha. Eu fico muito feliz que você confiou também, né? Show. No nosso convite, né? Porque também teve esse convite. E fica de dica para vocês. Carlos Felski. Felski. Felski, pronto. Felski. Agora acertei. No final, depois Felski. de uma hora. Felski. Felski. É legal. Gente, e Obrigado. é isso. Para você ser um excelente profissional,
tem que ter um profissional como o Carlos, né? Apoiando, treinando. Isso é muito importante. Eu mesmo já fiz muitos cursos, né? Não fiz com o Carlos, mas eu vou estar no treinamento dele, Show. porque eu já Obrigado. tive o convite e eu faço questão de participar. E é isso. Eu agradeço a vocês pela audiência. Maravilha. Né? E vamos em frente, porque a gente vai ter vários episódios, já tem muitos convidados. A gente agora já tem a Gilmara para falar um pouquinho agora de engenharia. Gente, mulher poderosa. E galera, segue lá, ó, Publica Play em todas as plataformas digitais, tá? Deixa aqui suas redes sociais, por gentileza. Eu tenho certeza que aí a edição já colocou em vários trechos da nossa fala até Sim. aqui, o meu site, meu WhatsApp, mas agora deixando aqui de uma maneira registrada, liderarnaveia.com.br. Olha que fácil, né? liderarnaveia.com.br é o meu site. E meu WhatsApp lá tem. Aqui no liderarnaveia.com.br tem meu site, meu Instagram, meu outro site. Mas o meu WhatsApp pessoal, eu não tenho assessor. Fala direto comigo. O cara fala assim, tá falando direto comigo? Aham, tô. Por quê? Não tem filtro. Aí claro que eu atendo, né? Depende da minha demanda. O cara manda uma mensagem. agenda, Geralmente né? à noite no hotel começa a responder todo mundo. Mas é o 47, o 99919-1982. Está na tela aqui, já faz tempo. Manda mensagem, eu vou te responder, vou conversar contigo. E vai ser muito legal trocar uma ideia. Eu faço amigos, Cindy. Eu não faço clientes. Aí. Eu também. A gente eu vai gosto fazendo disso. amigos ao longo da vida. Eu tenho 24 anos fazendo amigos. É isso aí. Show de bola. É relacionamento, É isso né? aí. Obrigado. Pessoal, e eu quero agradecer, né, os meus clientes, né, meus amigos e parceiros. A doutora Caroline, que cuida dos meus dentes, maravilhosa. Salu Odontologia. Top. Olha aí, Salu. Então, para quem precisa de um tratamento odontológico, implante dentário, ela é maravilhosa, super profissional, clareamento, enfim. Inclusive tem pediatria, entra na rede social dela. E os meus demais clientes, né? A Algeplan. Depois a gente vai passar aqui todo mundo. Pode ir passando aos poucos, né? Que é Gardenian. Gente, ó, a Algeplan, que é uma Top, construtora top. gigante, né? Quero agradecer meu cliente. Pode passar, que eu vou falando. La Ventana Parrilla. Olha, um dos melhores restaurantes aqui de São Paulo. Está Não foi em- esse que me convidou para ir comer lá? É isso. Ó, bichão, Carne vamos lá, vamos conhecer argentina. lá. Araújo, um Vamos abraço lá, para vamos você. lá, Tem no vamos Campo lá. Belo e Moema. Rota do Gesso Ituana, Só gente distribuidora. top, hein? Só, gente, uma das maiores distribuidoras de gesso do Poxa, Brasil. que top. Fortíssima. Que Várias é poderosa, lojas. né, Cintia? Poderosa, hein? Nós Só estamos gente aqui. de peso. E claro, a realização da Porto Publicidade, minha querida. Ó, esse Porto vem de onde? Vem de Portugal? Portugal. Esse teu podcast vai para Portugal. Ah, é? Lembramos Olha no aí. finalzinho, 45 segundos do tempo. Um abraço. Os donos da Serrano, o Carlos, José Serrano, né, que é o fundador, o Carlos e o Fernando, estão lá em Portugal, eles moram lá. É E mesmo? esse podcast vai para Portugal Olha para eles isso. assistirem lá. Que legal, né? Maravilha. Vai cruzar fronteiras Vai aí. cruzar em fronteiras internacional. e ali, ó, onde foi a E a essência. origem, né? Esse porto vem de Portugal, né? Isso. E a Gardênia. Legal. Gente, essa pousada, quando você vier para São Paulo, você, assim, lógico, você trabalha e depois você volta para relaxar. Gardênia é Opa. maravilhosa. Top. Ela tem, assim, uns quartos, assim, fora da realidade. Que show. Banheiro externo com vista pra mata. Nossa, Então você pode que tomar delícia. banho quentinho, olhando lá toda Tô me a vendo montanha. lá, tô me vendo lá. Eles faz permuta lá? Faz permuta lá? Então, aí, Ó, olha vamos fazer lá, um negócio já aí, que faz legal. negócio. O Maurício, Bacana, show de né, bola. é o proprietário, enfim. Bacana. E é isso, galera. Tem muito mais pessoas aí, empresas para agradecer, mas a gente fica por aqui no nosso Show. primeiro episódio. Bacana. Muito Cintia, obrigada. Gratidão. Que Gratidão. Deus abençoe Amém. a tua vida, Nós. teu filho Amém. e toda a galera aqui dos bastidores do podcast. É Muito isso obrigado. aí. Beijo Valeu, pra obrigado. vocês, gente. Beijo, Muito beijo. obrigada. Valeu. Publica Play, sintoniza aí. Conteúdo forte pra interagir. Conhecimento